Terceiro ponto, construções pesadas, tá? Então, sobrados normalmente, 3 pavimentos já começa a ficar muito inviável. O radier, ele sempre vai ser mais indicado para casas térreas, casas leves, tá bom? Não casas, por exemplo, também com uma estrutura muito elaborada, né? Grandes balanços, grandes vãos, algo nesse sentido, a gente tem uma estrutura mais pesada, no radier não vai funcionar tão bem assim também. E é meio óbvio, mas é sempre bom falar, que em terrenos em declive ou aclive. Por quê? Se eu estou trabalhando com um terreno desnivelado, se eu for fazer uma preparação nesse terreno para entrar com radier, das duas, uma. Eu não vou conseguir ilustrar 100% aqui, mas se eu tenho um terreno em declive, se eu vou fazer um radier aqui, eu teria que fazer um preenchimento de solo, certo? Eu tenho um terreno em declive, eu teria que fazer um preenchimento de solo. Um radier por cima de um aterro não vai funcionar bem, tá? Não vai funcionar bem com certeza, então já seria carta descartada. O que a gente poderia fazer quando é um terreno em declive e a gente quer fazer essa laje, a gente faz uma laje elevada do solo, uma estrutura que suporta essa laje e eu nivelo. É uma coisa, não é um radier, a fundação está lá embaixo, certo? A fundação está lá embaixo, a gente sobe, por exemplo, os pilares, é igual a gente vai fazer na casa K2. Para quem for acompanhar nos stories aqui, na casa K2 a gente vai fazer exatamente isso, tá bom? E, além disso, nós temos quando é, por exemplo, um aclive, um terreno em aclive, o que vai acontecer é que eu teria que entrar com um corte nesse terreno, né? O terreno ele sobe, né, no caso aqui, eu teria que entrar com um corte no meu terreno para poder nivelar ele e eu poder entrar com radier. Com isso eu vou gerar retirada de terra, eu vou gerar muro de arrimo, eu vou gerar vários custos aí que pode ser que façam o custo da sua construção e lá para cima, ok? Então esses são os pontos que não é indicado radier, por isso que se você está estudando para construir e você está vendo informações dizendo que o radier pode ser, no caso, utilizado em qualquer situação, não. Tá? Muitas vezes as pessoas elas colocam isso como fosse um salvador na pátria, mas nem sempre a gente vai conseguir utilizar um radier de uma forma efetiva. Pode ser que você use, pode ser que você tenha uma economia, mas pode ser também, e é muito provável que você tenha lá na frente, problemas estruturais com essa casa. Ok? Quando ele é indicado, então, Jonathan, vamos lá. Existem duas situações principais, tá bom? Quando eu tenho um terreno com um solo de boa resistência superficial, ou seja, como eu disse, com pouca profundidade, eu já encontro a minha camada de solo resistente. Então, com isso, né, em vez de trabalhar com sapata, eu posso trabalhar com um piso em radier. Então, essa é uma das funções, né, uma das características que a gente tem principais do radier, quando tem um bom tipo de solo. Ele é uma fundação rasa, como eu expliquei mais cedo, certo? Então, com isso, eu vou trabalhar com um radier. Então tá aqui, ó, a carga é distribuída bem pela laje e o solo aguenta sem recalques relevantes, porque todo esse piso está trabalhando, certo, com a mesma resistência. E eu tenho a possibilidade também de trabalhar com um solo muito mole. Jonathan, mas como assim? Eu posso trabalhar com ele, tá? Eu posso trabalhar com ele tanto no solo ruim quanto no solo bom. Pois é, eu posso fazer um tipo de radier que a gente chama de flutuante. Tá bom? Flutuante. Então, quando eu tenho uma camada superficial de um solo muito fraco, tá? Muito fraco, eu consigo fazer da mesma forma, se é uma camada uniforme, né? Uniforme, então aqui, ó, turfa, aterro, argila mole, radier, ele pode trabalhar como se fosse uma balsa que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho um estudo que a gente está fazendo aqui de uma aluna, inclusive, né, que a gente está conversando com ela, que a solução que enviaram para ela é para fazer um preenchimento, né, fazer um dreno, certo? Uma camada de brita grande, um grande dreno, e depois por cima desse dreno, né, dessa camada de brita, entrar com esse radier. Então, com isso, quando a gente trabalha por cima, já que o solo ele é uniforme porque ele é todo ruim, né? Todo ruim, mas ele é uniforme. Então, quando eu coloco essa placa de fora a fora, eu não vou ter esse problema de um ponto ficar, no caso, mais, né, no caso, ele recalcar mais que o outro, porque a gente vai fazer o que a gente chama de balsa flutuante. Então, quando eu tenho um solo ruim, também é possível trabalhar com radier, mas, como eu disse, estudo, tá? Estudo de solo para fazer a melhor opção possível, tá bom? Então, a gente tem aqui a estrutura da casa, seja leve ou moderada, sem grandes cargas. Belezinha. Então, com isso a gente explica a parte do nosso radier. E aí, eu trouxe aqui também alguns casos que aconteceram de orçamentos nossos, tá? Então, olha só. Eu tenho uma questão onde
Eu fiz uma troca de sapata isolada para estacas escavadas, então o pessoal tinha apresentado um projeto com sapatas isoladas para a gente. E quando eu olhei a sondagem, eu falei, viu, vocês não acham que cabe uma estaca escavada por aqui? Porque a gente tinha uma profundidade, a gente tinha uma profundidade que a gente encontrava água, mas se eu trabalhasse com uma estaca escavada um pouco menor, ela não chegava na água. Então vamos supor que a água estava 7 metros e eu com 5 metros talvez faria uma estaca e não chegaria na água. E aí eu aumentaria a quantidade de estacas escavadas para que eu pudesse ter uma profundidade um pouco menor dessa fundação, ao invés de trabalhar com sapata isolada. A gente fez uma reunião, o cliente participou dessa reunião, era um escritório parceiro nosso aqui, e eles aceitaram fazer essa modificação no projeto, e só nessa modificação a gente conseguiu reduzir R$21 mil do que havia sido previsto. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. E se você quer entender como construir dentro do orçamento, mesmo não sendo um profissional da área, evitar decisões que fazem uma obra sair do controle e aprender um método que de fato faz sentido e que eu utilizo aqui nas minhas construções, eu preparei uma aula gratuita explicando todo o passo a passo para você. O link para assistir está aqui na descrição, então é só clicar e eu te vejo dentro dessa aula.